Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. A audição, portanto, reitero, obviamente, os meus cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados, não só os da Comissão de Orçamento e Finanças, como os da Comissão do Poder Local e Coesão Territorial. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Bruno Nunes continuará a presidir. Continuamos as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025, desta feita com a representação da Associação Nacional de Freguesias, composta pelo Sr. Presidente Jorge Veloso Cumprimento, do Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Jorge Amador e Luís Correia Vogal do Conselho Diretivo, que a todos cumprimento e começo por agradecer a compreensão do atraso que decorreu da audição que acaba de terminar e que estava atrasado, portanto começamos com um ligeiro atraso e, portanto, penitenciando pelo facto e agradecendo a compreensão. Queria apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Irei dar a palavra de imediato à nossa Presidente da ANAF, que disporá de até 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que se sucederão duas rondas, a primeira das quais aos grupos parlamentares estão atribuídos os tempos que constam da grelha eletrónica, o placar eletrónico à vista das senhoras e senhores deputados, em que formularão as questões nesse tempo e, concluído as questões, darei novamente a palavra à ANAF para poder responder, dispondo do mesmo tempo do grupo parlamentar interpelante. Se chegado ao fim dessa ronda, haverá uma segunda, que depende de inscrição individual das senhoras e senhores deputados, que terá que ser feita chegar à mesa até ao final da primeira ronda e em que nessa ronda, diferentemente do que sucede na primeira, a ANAF irá dispor do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões, mas apenas depois de todas as questões formuladas e, portanto, creio que não há nenhuma dúvida procedimental e, confirmando-se que a não há, reiterando os meus cumprimentos, a delegação da ANAF dava a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Presidente Jorge Veloso, faço favor, a palavra é sua. Até 10 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, senhoras e senhores deputados, muito bom dia para todos. Agradecendo o convite para a audição de hoje sobre o Orçamento de Estado para 2025, a ANAF apreciou a proposta de lei do Governo, fazendo uma análise às normas que especialmente visam a gestão e regulam os meios financeiros das freguesias. Mantém-se a consagração do valor reforçado da lei, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, a qual prevalece sobre normas gerais e especiais que disponham em sentido contrário e obriga todas as entidades indicadas no artigo número 2 da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à Lei 158 de 2015, de 11 de setembro, na qual se incluem as autarquias locais. No âmbito dos projetos relacionados com o PRR, o Governo fica autorizado a transferir um montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado, efetivamente suportado. Esta aplicação está direcionada diretamente para os municípios. As freguesias não podem recorrer a financiamento, o que discordamos, apesar de as mesmas poderem aderir a parcerias. Sobre a vinculação dos trabalhadores contratados a termo, há legislação a observar bastante complexa, o que leva a que a ANAF proponha que seja criado para as freguesias um novo programa específico de integração dos trabalhadores com vínculo precário ainda existentes. Muito embora se afigure como manifestamente justa a atualização das remunerações dos trabalhadores em funções públicas, não poderemos deixar de realçar uma vez mais que tal aumento de encargos aliados aos restantes na área dos recursos humanos, designadamente seguros, higiene e segurança no trabalho, contribuições para a Segurança Social e CGA, não é comportável para a grande parte das freguesias e para exíguos orçamentos, sendo certo que o incumprimento de tais normas determina a responsabilização da própria entidade. Sobre finanças locais e no artigo 92, do montante da participação das autarquias locais nos impostos de Estado, o número 5 do artigo 92 fixa em 396.604.751 euros o montante global da subvenção geral para as freguesias.
do qual resulta um acréscimo de apenas 47.183.629 euros, face ao montante previsto para o exercício orçamental em vigor, correspondente a um acréscimo de 13,5%, mas ainda assim inferior ao aumento registrado em 2024 em relação ao ano anterior, que foi de 56.214.413 euros. Com efeito, verifica-se estar em causa um aumento inferior ao dos anos anteriores. O valor fixado a título de subvenção afigura-se como manifestamente insuficiente face ao significativo aumento dos encargos a suportar e ao seu previsível agravamento no ano 2025, como sejam os custos inerentes às despesas com a gestão de recursos humanos, exercício das competências conferidas por lei, despesas com combustíveis, entre outras. O número 9 define como crescimento mínimo a taxa de 5% em relação às verbas do ano anterior. Contudo, em 2024 o crescimento mínimo foi de 7,8%. No entanto, o que ainda verificamos é um crescimento do Fundo de Financiamento de Freguesias de apenas 4,56%. A linha B do número 10 esclarece que o remanescente é distribuído pelas freguesias em 70% ou 30%, dependendo de ser freguesia de baixa densidade ou não. Resulta que o adicional representa valores muito diferentes para as diversas freguesias, pelo facto de conter ainda dois cálculos distintos. O primeiro é a salvaguarda de crescimento, só de 5%, e o segundo é a distribuição do efetivo excedente. No artigo 94, a remuneração dos presidentes de juntas de freguesia, esta norma fixa em 41.020.363 euros. O valor afeta a remuneração e dos encargos dos presidentes das juntas de freguesia que tenham optado pelo regime de permanência a tempo inteiro ou a meio tempo, deduzidos os montantes relativos à compensação mensal para encargos, como já sabemos. Por referência à lei do Orçamento de Estado de 2024, registra-se como positivo o previsto aumento no montante de 10.341.149 euros, mas ainda assim insuficiente. Na realidade, tendo por base a alteração legislativa constante da proposta de lei, que adita o artigo 5º-A da Lei nº 1196, 18 de abril, e segundo a qual os presidentes de junta de freguesia que exerçam o seu mandato em regime de exercício de funções de meio tempo passam a ter direito ao pagamento de despesas de representação, o que encaramos como uma condição bastante favorável. Sobre transferências para as freguesias do município de Lisboa, este preceito fixa em 85.088.086 o montante global a transferir para as freguesias de Lisboa, registrando assim um aumento de 3.719.148 euros em relação ao ano 2024. Valor este, assaz insuficiente para assegurar o exercício de todas as competências que àquelas se encontram conferidas e aos encargos com pessoal, a que corresponde um acréscimo de 4,6%. Obrigações assumidas pelos municípios no âmbito do processo de centralização de competências. Esta norma possibilita aos municípios contrair novos empréstimos com um prazo máximo de 20 anos, cumpridos que sejam determinados requisitos para fazer face à dívida adicional resultante da descentralização de competências. Tal possibilidade não é, contudo, facultada às freguesias. No âmbito das novas competências assumidas ou em qualquer outras circunstâncias, continuando estas limitadas pela apertada previsão normativa constante do artigo 55 da Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro, reguladora das situações de financiamento. A par da aludida possibilidade de empréstimos, o apoio aos municípios fica patentemente reforçado em vários artigos da proposta de lei, sem que se detectem idênticas previsões direcionadas para as freguesias. Não tem rigorosamente nada neste artigo. No Fundo de Financiamento de Centralização e Transferência Financeiras ao abrigo da centralização e delegação de competências, a consagração no corrente instrumento orçamental anual de financiamento da centralização e transferência financeiras ao abrigo da centralização e delegação de competências, a qual já vem acolhido no artigo 30 do regime financeiro de autarquias locais, a Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, desde a sua revisão de 2018, com a discriminação de várias categorias suportadas, e mesmo já constava os artigos 61 da Lei do Orçamento de Estado de 2024 e 66 de 2023. O artigo 111, transferência de recursos dos municípios para as freguesias, dá cumprimento ao disposto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 57 de 2019, de 30 de abril, ao fixar no anexo da proposta de lei as transferências de recursos dos municípios para as freguesias para o ano 2025. Verificamos
com alguma tristeza e perplexidade que há municípios que continuam a não querer cumprir a Lei 50/2018, não sendo penalizados por tal. Neste momento, já eu vou repetir, penso que já têm estes dados, nós temos cerca de 164 municípios que transferiram as suas competências, ou assinaram com as freguesias ou a transferência de competências. Temos cerca de 1.750 freguesias e cerca de 162 milhões de euros. Queremos dizer que penso que chegou a altura de este assunto, de uma vez por todas, seguir o seu caminho e chegar à sua fase final, que já há muito tempo se arrasta, desde 2019, que se arrasta, estamos a falar há 5 anos, e que se arrasta sem haver justificação para tal. No aumento de margem de endividamento, esta norma permite um alargamento de margem de endividamento dos municípios para assegurar o financiamento nacional de projetos cofinanciados. Nenhuma previsão em idêntico sentido é feita em relação às freguesias, as quais, repita-se, e continuam circunscritas à previsão normativa constante do artigo 55 da Lei nº 73. Abordar outro tema das lojas do cidadão e espaço cidadão. A norma prevê as transferências para os municípios, sejam entidades gestoras de lojas do cidadão, de verbas a título de reembolso das despesas suportadas até ao montante anual máximo de 8.500.000 euros. Ou seja, um valor superior em 2.500.000 euros em relação ao Orçamento de Estado em vigor. Sublinhe-se que na proposta da lei continuamos a não encontrar qualquer menção, previsão de transferência para as freguesias no que concerne à sua atuação no âmbito do espaço cidadão. Apesar de a Lei nº 50/2018, 18 de agosto, consignar a descentralização das competências de instalação e gestão do espaço cidadão da Administração Central para as freguesias e muitas o terem feito já a partir de 2019. O apoio financeiro às freguesias no âmbito do exercício desta competência tem sido sistematicamente abordado e também reclamado pelas mesmas, atendendo aos investimentos a realizar e ao facto dos protocolos a celebrar para efeito com a AMA apenas preverem um diminuto apoio na área da formação dos trabalhadores. Por isso, a ANAF reivindica apoio na instalação dos espaços cidadão, uma contrapartida financeira adequada ao serviço prestado por estas autarquias. Estou a olhar para o tempo, tenho pouco tempo, mas vou tentar sintetizar aqui um pouco. A preferência de venda de imóveis a autarquias locais, as freguesias, penso que devem ser encaradas estando no mesmo patamar dos municípios, respeitando assim o princípio da igualdade. Nem vou passar aqui à frente. Assim, no artigo 160, a autorização legislativa em matéria de Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, o que a ANAF pretende é que pretende que seja instalado um novo sistema, ou o sistema que vier a ser implementado, promova a respectiva adaptação às autarquias locais através de um sistema de avaliação ainda mais simplificado, tendo em conta que no caso das freguesias existem ainda muitas cujo mapa de pessoal é composto apenas por 1 ou 2 pessoas. Finalizando, a ANAF propõe o aumento do Fundo de Financiamento de Freguesias de 2,5% para 3%, crescendo gradualmente 0,5% percentuais ao ano, até para fazer os 5% de aumento, que é calculado através da receita dos impostos recolhidos pelo Estado e a partir do orçamento de 2025. O que nos é apresentado no Fundo de Financiamento de Freguesias tem um crescimento de 4,56%, insuficiente para os encargos com aumento, ainda que justo, dos trabalhadores, aquisição de matéria-prima, combustíveis, etc. Sobre o adicional, com um crescimento de 32,44%, ainda que inferior ao Orçamento de Estado de 2024, não se percebe esta operação de autêntica engenharia financeira, pelo facto de, com a revisão da Lei das Finanças Locais em 2025, para a qual já apresentámos as nossas propostas, este valor será completamente esquecido. É um valor que não vai contar para esta nova revisão da Lei das Finanças Locais. A ANAF congratula-se com a possibilidade das freguesias serem consideradas elegíveis para a apresentação de candidaturas ao Portugal 2030 e, assim, considera muito importante que sejam alteradas as condições de acesso ao crédito que possibilitem a liquidação dos empréstimos até ao final do mandato em curso. Sobre o espaço cidadão, além da não utilização das taxas aprovadas pelos últimos orçamentos de Estado, cujo crescimento situou em 20%
no Orçamento de Estado de 2022 e 20% em 2023, e nada chegou às freguesias. A ANAF propõe um aumento para 50% sobre as taxas cobradas pelas freguesias. O artigo 124 continua a ignorar as freguesias, apesar da Lei nº 50 de 2018 consignar a centralização das competências de instalação e gestão do espaço cidadão da administração pública, central, aliás, para as freguesias, e em muitas assim aconteceu desde 2019. A ANAF propõe a isenção de IVA para a atividade desenvolvida pelas freguesias no âmbito do poder da autoridade. Lembramos como um mau exemplo a aquisição de veículos elétricos para as freguesias com o IVA a 23%. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. A ANAF propõe que a taxa de IMI urbano possa ter um aumento de 1% para 3%. Considera ainda muito importante a alteração da lei no que se refere à remuneração dos autarcas de freguesia, desde a Assembleia de Freguesia até aos executivos, não esquecendo aqueles executivos cujos eleitores que têm mais de 30 mil eleitores em cada uma das freguesias. A recuperação dos 5% de vencimento territorial dos autarcas parece-nos da mais inteira justiça. Assim, apesar de haver na proposta do Governo o cumprimento da taxa em vigor da Lei das Finanças Locais, da melhoria das condições dos autarcas a meio tempo, mas principalmente pelo facto das nossas propostas apresentadas atempadamente não ter sido contempladas, entende a ANAF que esta proposta de Orçamento de Estado, esta proposta de Lei nº 26 de 15 de 2024, não colhe a nossa posição favorável. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar a nossa primeira ronda. Dá a palavra à Sra. Deputada Dulcineia Moura, que vai dividir o tempo com o Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da 13ª Comissão e começo por saudar os senhores que hoje aqui se encontram em representação da Associação Nacional de Freguesias, essencialmente pelo papel preponderante que esta entidade assume na valorização daquilo que é o expoente máximo do poder local, do poder do diálogo e o poder da proximidade. Sr. Presidente Jorge Veloso, sobre o Fundo de Financiamento de Freguesias, entendemos que o Governo cumpre a lei na sua proposta de Orçamento de Estado para 2025. Bem sabemos que há um desfazamento face à proposta da ANAF, uma vez que não foi alterada a percentagem de participação nos impostos por parte das freguesias. No entanto, podemos verificar que no Orçamento de Estado para 2025, na sua proposta, há um acréscimo de 13,5% face ao Orçamento de Estado para 2024, sendo que se assegura um crescimento nominal mínimo de 5% em relação ao ano anterior, considerando precisamente o Fundo de Financiamento de Freguesias e a sua redistribuição do excedente. Claro que acompanhamos a preocupação da ANAF no seu propósito de crescimento das freguesias para garantir a sua necessária autonomia financeira. E acompanhamos também que a Lei das Finanças Locais tem de ser revista ou até tem que ser conduzida uma nova lei que venha a possibilitar uma distribuição dos impostos mais justa e adequada. Consideramos pertinente realçar o aumento da subvenção geral para as freguesias na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2025, sabendo que há uma diferença em relação a 2024, que se prende com a menor arrecadação de receita por parte do Estado. Gostava, no entanto, de questionar, Sr. Presidente da ANAF, se podem os senhores dirigentes da ANAF informar que nos autos da transferência celebrados entre municípios e freguesias tem existido atualização dos valores inicialmente acordados para acautelar o aumento de despesa com as competências agora exercidas. E se tem existido um crescimento pelo menos igual ao que se verifica na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2025. Verificamos que há um aumento do número de freguesias que celebraram estes autos e, consequentemente, um aumento do valor global das transferências, porém, não conseguimos perceber se este aumento se deve também ao aumento de municípios que cumpriram a lei ou se diz respeito a atualizações de valores inicialmente acordados. Finalmente, sobre o facto das freguesias serem consideradas entidades elegíveis para a submissão de projetos de candidatura ao PT 2030, estamos em crer que a ANAF sente esse sinal positivo e esse reconhecimento do Governo no papel das freguesias como executores ativos deste relevante instrumento de financiamento. Meus senhores, o Grupo Parlamentar do PSD está, como sempre esteve, do lado das freguesias, apesar do seu parecer não corresponder às nossas expectativas, nem nele nos revermos naquilo que concerne à sua conclusão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Dulcineia, que em cumprimento, como toda a bancada do PSD. Agradecer as perguntas que nos fez chegar. Sabemos, e dissemos isso no nosso parecer, que
está a ser cumprida a lei. A lei está a ser cumprida, 2,5% de recolha dos impostos. Mas a nossa proposta foi apresentada atempadamente, em maio, assim como foi apresentada ao Governo anterior, também com muita antecedência, e não conseguimos ver materializado esse crescimento que nós entendemos que é justo. O que mais a ANAF também não entende porque é possível, neste momento, chegarmos a um valor para o adicional, a um crescimento de 32%, e não se conseguir 0,5% percentual para o Fundo de Financiamento de Freguesias. Porque, aproximando-se daquilo que nós entendemos ser justo e importante, como seja a revisão da Lei das Finanças Locais, e que pelo Governo já nos foi informado que será em 2025, nós entendemos que o valor que é atribuído através do Fundo de Financiamento é um valor que nem sequer se aproxima para aquilo que são as despesas que todos os anos crescem nas freguesias. Reparem, só uma vez mais e bem, é justo que esse aumento para os trabalhadores seja efetuado, mas é um crescimento que as freguesias recebem e sentem porque não têm capacidade financeira para tal. Ainda mais agora também com o crescimento também dos salários dos trabalhadores com vínculo à função pública. Portanto, nós entendemos que, andando neste caminho há cerca de 2 anos e meio, apresentando propostas e não ver nenhuma delas também colocadas no papel, ou neste caso no orçamento, a nós também nos causa muita preocupação. Sobre transferência de competências, dizer em números certos o que está feito, o que está até outubro, porque de novembro ainda não recebemos da Gala Comunicação. Efetivamente são 164 municípios, que englobam 1.752 freguesias, sendo o valor de transferências anuais para essas freguesias de 161.585.789 euros. Este valor não tem sido afetado positivamente pelo aquilo que tem sido a inflação. Não tem. Se há municípios que encaram esse facto com alguma assiduidade, vamos lá, e anualmente vão fazendo, há outros que não o fazem, nem sequer aceitam negociar esse valor. O que nós entendemos que ser preocupante e ser uma medida que não se coaduna com aquilo que está escrito na lei. Mas também está escrito na lei que os municípios devem, através de negociação, transferir para as freguesias essas competências. E nós sabemos que há municípios que não o fazem rigorosamente porque não querem fazer. Que não entendem que há freguesias que não têm competência. Mas como é que há freguesias que não têm competência se essas freguesias desempenharam durante anos a fio acordos de execução que estabelecia com os mesmos municípios? Pelo menos naquilo que é o trivial, como seja a limpeza de espaço público, espaços verdes, jardins, edifícios escolares, que já se fazem há mais de 20 anos ou 30 anos, porque é que nem ao menos essas competências são transferidas? Pronto, essa é a nossa grande preocupação, a nossa grande luta. Sobre o PT 2030, dizer só que é uma luta também antiga, que não tem passado do papel. Hoje em dia eu acredito nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que na última reunião do Conselho de Concertação Territorial nos garantiu que a ANAF iria ter para 2025 120 milhões de euros para poder apresentar as candidaturas. E, baseado nessa informação, nós estamos a pensar que será efetivamente 2025 o ano em que se faz justiça sobre fundos comunitários para as freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra para o Sr. Deputado
Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAF, digníssimos autarcas, senhoras e senhores deputados. As juntas de freguesia são um órgão executivo da administração local imprescindível à gestão de qualquer município. São igualmente um órgão colegial mais próximo das populações e que melhor entendem as preocupações e anseios das suas gentes. Estes governos locais, que sentiram a necessidade de se autoconvocar para criar a Associação Nacional de Freguesias e concludentemente iniciarem o processo de reestruturação interna na melhoria das suas competências e, em consequência disso, resolver o problema das pessoas, melhorando significativamente a sua qualidade de vida. Saúde, por isso, a persistência e a resiliência da ANAFRE ao longo de todos estes anos, tempos estes em que, de forma muito capaz e inteligente, têm vindo a afirmar a sua posição, consolidando a sua importância, reforçando inequivocamente a sua autonomia, assumindo de ano para ano, com grande responsabilidade, um conjunto muito vasto de competências. As freguesias, fruto de anos de negociações com o Poder Central, assumem hoje responsabilidades na gestão dos espaços públicos, na promoção da cultura e do desporto, na ação social e, em algumas circunstâncias, questões até ligadas ao licenciamento municipal. Nem sempre, e como tudo na vida, as ambições da ANAFRE, enquanto representante das freguesias, contemplou as suas ambições e preocupações resolvidas num só instante. O Grupo Parlamentar do PSD congratula-se pelo facto e pelo trabalho sério, organizado e convicto com que abordam as vossas ambições junto da tutela, pela maturidade e pelas questões levantadas e que, por certo, trariam ainda melhores condições de trabalho para as nossas freguesias. Nem todas as metas foram atingidas, mas muitas das vossas ambições mereceram a atenção do Governo e muito próximas ficaram das vossas pretensões. No entanto, quero salientar aqui alguns aspectos positivos da vossa negociação. Contemplar o direito a metade das despesas por parte dos membros das juntas de freguesia em regime de meio tempo, com um impacto financeiro na ordem de 9,5 milhões de euros, o fundo de financiamento das freguesias que aumenta em 13,5%, e no próximo ano, já em 2025, as freguesias poderão candidatar-se a projetos no âmbito do PT 2030. Só para terminar, sendo esta última uma enorme ambição das freguesias, pergunto se a articulação com o Governo, tendo em conta as tipologias e o financiamento por ação, vai de encontro às vossas pretensões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente não tem tempo para responder. Numa segunda ronda, o tempo é acumulado e terá a oportunidade para responder o Sr. Deputado Carlos Silva. Agora, para o Grupo Parlamentar do PS, o Deputado Carlos Brás, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também o Sr. Presidente da ANAFRE, bem como os restantes membros da direção. Lido com atenção o vosso parecer, compreende-se perfeitamente porque é que ele é desfavorável a este Orçamento de Estado. Identificam, desde logo, uma contradição na questão da aquisição de serviços, que é importante que seja sanada, nomeadamente quanto aos limites e aos encargos. Identificam também um problema na questão dos domínios públicos e na possibilidade de desafetação de domínio público depender do membro do Governo respectivo, e sinalizam também uma enorme carência de recursos humanos, em especial recursos humanos qualificados, pelo que defendem um novo programa de estágios na administração pública. Nós percebemos perfeitamente que a valorização salarial, mais que merecida, dos funcionários públicos teve um impacto, ou está a ter um impacto significativo nos orçamentos das freguesias e, portanto, daí mais que justa a reivindicação do aumento da participação das autarquias locais nos impostos do Estado. Esta participação cresce, mas cresce ainda assim a níveis inferiores aos de 2024. Também aumenta de forma insuficiente, na vossa opinião, o valor para a remuneração dos presidentes. E, Sr. Presidente, fez menção à questão dos empréstimos que as freguesias podem contrair. Atualmente eles têm que ser liquidados no próprio ano e a questão que eu lhe coloco é se faria sentido para a ANAFRE que esta possibilidade de recurso ao crédito pudesse ser liquidada dentro do mandato em que foi contraída.
Depois, a questão da participação ou da possibilidade da participação das freguesias no 2030, eu relembro que foi uma medida tomada pelo Partido Socialista, ainda no decurso do anterior governo, e a pergunta que eu deixava à ANAFRA era que informação é que tem por parte deste governo, que expectativas é que tem relativamente a que montantes é que poderão candidatar-se. Nas lojas do cidadão é mais que legítimo a compensação financeira que reclamam pelo serviço que é prestado e, portanto, também partilhamos dessa vossa preocupação. Do ponto de vista financeiro, a ANAFRA propõe um aumento do FFF de 2,5% até 5%, de uma forma gradual. Não vemos isso refletido nesta proposta de orçamento. Queríamos também perceber qual é a vossa posição sobre a perspectiva de aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias. E depois também há uma outra reivindicação, já não é de agora, das freguesias, que é a questão da participação no IMI urbano. Vocês têm vindo a defender a passagem de 1% para 3% e, como já disse, a questão dos espaços cidadão. Mas, Sr. Presidente, senhores membros da ANAFRA, eu queria também aproveitar a vossa presença hoje na Assembleia da República para vos colocar uma outra questão, um outro tema, que é a questão da desagregação de freguesias. Como bem sabem, está em curso o processo de desagregação de freguesias. O Partido Socialista está fortemente empenhado em respeitar a vontade das autarquias locais, nomeadamente das freguesias, dos seus órgãos e dos seus titulares, e por isso mesmo estamos a emprestar a este processo um empenho considerável. No entanto, há aqui algumas questões sobre as quais também gostávamos de ouvir a vossa opinião. Está previsto que nos processos que foram enviados à Assembleia da República foram acompanhados também de um mapa, de um inventário de bens materiais e um inventário também ou uma relação dos recursos humanos. A nossa opinião é que esta partilha, na criação das novas entidades, esta partilha deveria ser uma competência atribuída às comissões instaladoras. Em vez de ser aqui o Parlamento a decidir em que sentido é que vão os bens e para que nova entidade irão os bens materiais e os recursos humanos, a proposta do PS é que sejam as comissões instaladoras a decidir localmente sobre isto. E, portanto, queria também ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. E ainda, na composição, isto é tudo matéria que está em discussão, e ainda na composição da comissão instaladora, nós defendemos que esta deve integrar não só o Presidente da União de Freguesias, mas todo o Executivo da Freguesia. Queria também ouvir a vossa opinião, porque seria uma forma de facilitar a vida da comissão instaladora e levar as entidades até ao momento da tomada de posse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAFRA, para responder, faz favor. Tem 5 minutos. Muito obrigado, caro deputado Carlos Braz, de quem cumprimento, bem como toda a bancada. Agradecer-lhe a intervenção, concordando também com aquilo que é a nossa proposta e rotulando aqui 3 ou 4 assuntos de muito importantes que acabou por descrever. Mas vou tentando ficar com algum tempo disponível. Claro que nós defendemos, como aliás acabei de dizer há pouquinho, esse crescimento do Fundo de Financiamento de Freguesias de 2,5% para 3% no primeiro ano, crescendo nos anos consequentes até atingir os 5% da recolha da receita dos impostos pelo Estado. É uma medida mais que justa e que conseguiria equilibrar aquilo que nós consideramos a gestão autárquica das nossas freguesias. Sem este crescimento, será muito difícil para as freguesias de poderem acompanhar, poderem até inovar mais do que aquilo que conseguem, mesmo assim, e conseguir transmitir cumprir o nosso grande objetivo, que é melhorar as condições de vida das nossas populações. Esse é o grande objetivo que as freguesias têm. Antes dos empréstimos falam no PT 2030, e o PT 2030, aquilo que não nos foi nada garantido, mas eu continuo a acreditar na palavra das pessoas, assim como acreditava que no anterior governo houve uma proposta de 100 milhões, só que depois
o Governo também caiu e não houve tempo, vamos lá, para implementar essa proposta. No entanto, a proposta do Sr. Primeiro-Ministro, a quem tenho que agradecer, porque ela foi dita numa reunião do Conselho de Concertação Territorial, à frente de autarcas, à frente das CCDRs, de muito ministério, cerca de 6 ou 7 ministros. Portanto, nós acreditamos e estamos convictos de que para 2025 teremos 120 milhões para poder apresentar as nossas candidaturas. Também, nós já dissemos isso no nosso parecer, mas era importante que pudesse este Orçamento de Estado acelerar esta situação de nós podermos ter acesso ao crédito e que esse acesso ao crédito possa ser para o mandato, pago no mandato e não no ano a que fazemos esse pedido. Claro que agora, em 2025, vai ser difícil com a eleição autárquica à porta, mas se ficar a norma para 2026, penso que terá, a partir de 2026, penso que será esse também um critério justo. Falou sobre recursos humanos também, que nós entendemos que nem todas as freguesias têm capacidade para ter os recursos humanos que pretendem, daí também a questão de haver um novo programa de estágios é também solicitado por nós, já o foi também anteriormente, e que esse programa possa novamente aparecer, que para as freguesias será bem encarado e com certeza terá muita representatividade em termos daquilo que será a admissão de novos recursos e principalmente recursos já bastante qualificados. O IMI também já vem a ser uma reclamação já com algum tempo e uma proposta e terá que ser negociado rapidamente, porque o IMI que é cobrado é sobre os prédios urbanos que estão dentro da freguesia, ao qual a freguesia presta sempre os cuidados que são necessários, como a limpeza de vias, etc., e que nós entendemos que é manifestamente pouco aquilo que é atribuído às freguesias, 1% unicamente é muito pouco. Sobre o espaço cidadão já falámos também e nós não conseguimos compreender como é que houve um crescimento de 2.500.000 euros na proposta para os municípios e não foi contemplado ao menos 100 ou 200 mil euros para as freguesias, para poderem ajudar naquilo que são as obras que são necessárias fazer para a implementação do espaço cidadão, além de todo o prejuízo que nós temos com o pessoal que colocamos, com a internet que pagamos, etc., mas que o fazemos para estar ao serviço da população, que esse é o mais importante. Sobre o PT 22 eu falei. Depois, sobre a desagregação de freguesias, não é um tema que faça parte do Orçamento de Estado, mas dizer-lhe que a ANAF vai rapidamente reunir sobre este tema, porque não lhe posso aqui dizer se estas duas propostas que teve, sobre a constituição da Comissão Instaladora, que me parece pertinente, mas sobre depois a questão do inventário de bens e materiais e outros, teremos que a ANAF terá que reunir e depois, com certeza, que estas propostas que entendemos pertinentes serão respondidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes e João Ribeiro, que vão dividir os 5 minutos, e depois dos dois Srs. Deputados, o Sr. Presidente da ANAF, Jorge Veloso, irá responder aos dois em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANAF, Srs. representantes da ANAFRA. Chegamos aqui a este orçamento e este governo que anda há muito tempo a fingir que é de direita, mas que sobrevive com um orçamento fruto da chantagem da esquerda, é exatamente o mesmo governo que prometeu apoio ao poder local, mas que na realidade não está muito interessado no poder local. Muito pelo contrário, é um governo que enche a boca cada vez mais com a descentralização, mas quer financiar a descentralização à custa de quem mais deveria ajudar. Vejamos. No próximo ano, o Governo atribui às freguesias, efetivamente, mais 447 milhões de euros. Mas o valor não é só pouco, é pouco, como também confirma que este Governo é um Governo de mão fechada, que põe as autarquias, essas sim, de mão estendida.
Saúde, ação social, educação e mais 20 outras áreas de competência passaram para a gestão das câmaras. Os custos foram também transferidos, mas as verbas previstas no Fundo de Financiamento de Descentralização são calculadas com régua curta e esquadro enviesado. Neste cenário, teve o Ministro da Coesão a infelicidade de, no dia 25 de junho, perante a Comissão do Poder Local, afirmar que os municípios apresentavam um assinalável equilíbrio orçamental. Bastava-lhe ter lido o anuário financeiro dos municípios para perceber que 20 municípios portugueses atingiram já um passivo superior a 4.400 milhões de euros. Porquê? Porque têm de recorrer ao crédito para assumir responsabilidades da descentralização, uma opção que é fechada às freguesias, como bem sabem. Loures, uma dívida de mais de 36 milhões, Braga, mais de 38 milhões, Lisboa, mais de 281 milhões de euros. Será isto que o Governo entende por equilíbrio orçamental das autarquias? Senhores Presidentes da ANAFRE, eu já sei que o orçamento não é o que esperava, mas eu tenho duas questões para lhe colocar e peço desculpa por ser tão direto e tão claro. A primeira, porquê é que vocês acham que as vossas recomendações foram totalmente ignoradas? E a segunda, são os presidentes de junta que estão às portas nas juntas para receber e responder aos cidadãos, a fazerem tanto com tão pouco. O Governo continua-vos a negar tanto. Desculpem a expressão, mas para que este Governo continue a tratar os presidentes de junta como os moços de recado do Poder Central. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra do Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANAFRE, Jorge Veloso e comitiva, obrigado pela sua presença. Nos territórios do interior do país, as juntas de freguesia são muitas vezes o único ponto de contacto que os cidadãos têm com o Estado. Nelas funcionam os diversos serviços públicos, mas também os postos de correio, de multibanco, ajuda a cumprir obrigações fiscais, isto quando há esses serviços. Há muitas, como deve saber, que estão reduzidas a muito menos do que isto e com horários muito reduzidos. Dá a sensação que há portugueses de primeira e portugueses de terceira, nem é de segunda, é de terceira. No Portugal profundo, o esquecimento é gritante. Neste sentido, é com enorme sentimento de injustiça que olhamos para as dotações orçamentais das freguesias com menor população e constatamos que o orçamento é à conta para pagar salários e despesas correntes. No ridículo, se um cantoneiro partir a enxada em janeiro, não há orçamento para comprar outra até final do ano. A não ser que seja feito um contrato interadministrativo com a Câmara Municipal e, neste caso, estão sujeitos à boa vontade de outros órgãos administrativos. Sendo a Junta de Freguesia a primeira linha na luta pela coesão territorial, não deveria existir, na vossa opinião, uma política de valorização orçamental dotando desta forma as freguesias como um todo, mas em especial as do interior do país, e quando refiro as do interior do país, refiro não só as de baixa densidade populacional, como também aquelas que têm bastante população, mas têm um orçamento muito diminuto, de um orçamento que consiga que as freguesias não sejam meramente entidades que cumprem despesa corrente, mas sim entidades que têm realmente uma capacidade de fazer investimentos nos territórios, ou seja, pôr as freguesias com capacidade real de investimento. Bem-aja. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Jorge Veloso, para responder aos senhores dois deputados. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões apresentadas. Cumprimento o Sr. Deputado Francisco Gomes e também o Sr. Deputado João Ribeiro. O Sr. Deputado Francisco Gomes falou no início sobre a centralização para as câmaras municipais e falou principalmente naquelas três valências, como a área da saúde, a social, também a cultura, também ainda outras que agora não me lembro, mas para as freguesias dessas competências transferidas para os municípios, as freguesias já se disponibilizaram para também poder, através de delegação de competências dos próprios municípios para as freguesias, poder exercer parte dessas competências. E há, efetivamente, alguns municípios que já o estão a fazer, principalmente na área da saúde, que era uma das que me faltava há pouco, onde as freguesias podem dar ajuda naquilo que é a conservação, manutenção dos espaços que estão neste momento dedicados para principalmente os centros de saúde. E noutras poderá também fazê-lo, na área da educação também o poderá fazer. O que é certo é que só o poderá fazer se houver meios financeiros distribuídos para tal.
Sobre as dívidas dos municípios eu não me irei pronunciar, porque o Sr. apresentou aqui, o Sr. Deputado apresentou aqui elementos e eu não quero estar aqui a comentar algo que não tenho conhecimento e não vou comentar. Peço desculpa sobre isso. Depois dizer-lhe que no orçamento, para este Orçamento de Estado, como para outros anteriores, a ANAF apresentou as suas propostas. E não foi por acaso que no Orçamento de Estado para 2024 a ANAF também apresentou um parecer desfavorável. E neste volta a apresentá-lo porque entende que 90% ou 99% das propostas que a ANAF apresentou não foram consideradas. Nós entendemos que é um processo de negociação com o Governo, nós entendemos, e o Governo apresentou situações que nós nem sequer falámos e que já dissemos aqui que valorizamos muito essas mesmas propostas. Agora, a maior fatia e o maior valor não foi contemplado e por isso nós não podemos dar esse parecer favorável. Tenho que me apressar, Sr. Deputado João Ribeiro. Pois, isto foi sempre uma situação que esta distinção litoral, interior e outras assim no género sempre conduz a que haja considerações de que haja portugueses de primeira e portugueses de terceira. Mas há uma coisa que eu digo, as freguesias do interior, o que seriam da população dessas freguesias, dessa população, se não existissem lá freguesias? É o único, é a ligação que tem com o Governo, com o Estado. Repara uma coisa, quando até em conselhos ratificados, são retiradas por exemplo, entidades bancárias, retiram as suas agências, retiram multibancos, é o próprio Presidente de Junta que tem que agarrar na pessoa e deslocar-se 20 km para ir levantar dinheiro a fazer um pagamento, é o próprio Presidente de Junta que tem que pegar nele, porque não tem um centro de saúde e tem que levar ao hospital 20 ou 30 km, arranjando meios para tal. E, portanto, o apoio que nós prestamos é sempre um apoio imprescindível à vivência dessas pessoas. Por isso eu digo que mal seria se não existissem freguesias nessas localidades. Daí também a nossa grande preocupação na questão orçamental. Apesar de entendermos que essas freguesias do interior são as mais valorizadas em termos do excedente, porque têm 70% do excedente são dedicadas para essas freguesias, mas aquilo que nós entendemos que seria prioritário e seria uma questão importante e seria uma questão justa, era que esse crescimento pudesse ser no fundo de financiamento e agregasse mesmo essas freguesias, com esse crescimento do fundo de financiamento de freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Mariana Leitão, faz favor, uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores representantes da ANAF. Eu gostaria de voltar ao tema das lojas de cidadão, porque há de facto aqui um aumento em relação ao orçamento do ano anterior, um aumento da verba atribuída, e a ANAF alega que não tem previsão neste orçamento do que é que corresponderá à verba que depois, atribuída aos municípios, passa para a ANAF. E aquilo que eu gostava de perceber é se parte deste valor os senhores, diretamente com os municípios, não conseguem acautelar que uma parte destas verbas venham para as freguesias, se justificar isso com custos que, entretanto, ocorram por parte das freguesias com essas lojas de cidadão, que me levam à outra pergunta que tinha para lhe fazer, que é exatamente se os senhores têm, como é que se tem processado, no fundo, a operação destes espaços pelas juntas de freguesia, se isto tem, se têm as freguesias assumido encargos para essa gestão que depois não estejam a ser reembolsados às freguesias. Portanto, como é que isto se está a operacionalizar e que encargos é que têm assumido como forma também de percebermos, de facto, a necessidade da ANAF em ver as suas verbas reforçadas nesta questão concreta das lojas de cidadão. Em relação ao outro ponto que eu queria abordar, diz respeito à questão do IMI. Os senhores propõem que, neste momento, daquilo que eu vejo na lei, o produto da receita de IMI de prédios rústicos reverte integralmente para as freguesias e dos prédios urbanos estamos a falar do valor de 1% da receita. Ora, se este valor for aumentado de forma
exponencial, e aqui a proposta é triplicar, isso vai necessariamente ter um impacto naquilo que são as verbas da própria autarquia. E, portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que provavelmente vão ser obrigadas a aumentar o IMI que é cobrado às pessoas, aos contribuintes. E, portanto, a minha pergunta em concreto é qual foi a base, o estudo feito que justifique este aumento para 3%, ou seja, qual é a base de cálculo que os senhores utilizaram e se nesse cálculo fizeram alguma previsão do impacto que isto depois poderá ter ao nível dos orçamentos das autarquias e de subsequente impacto ao nível das necessidades ou não de aumentar os IMIs aos contribuintes. E depois gostava também, por último, já não tenho praticamente tempo, portanto, relativamente só muito rapidamente à questão da desagregação de freguesias, no sentido em que o valor global, que os senhores dizem que já é curto, se aumentarmos o número de freguesias, qual é o impacto que isso depois poderá ter a nível da gestão dos orçamentos das juntas de freguesia, só para perceber se isso está calculado ou não. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, faz favor. Tem 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão. Agradeço as questões colocadas. Dizer-lhe o seguinte, nós, as freguesias, gerem espaços de cidadão e não lojas. Quem gera as lojas de cidadão, tudo bem. Quem gera as lojas de cidadão são os municípios. Aquilo que nós reclamamos é muito simples. É que seja cabimentado neste Orçamento de Estado uma verba para as freguesias fazerem face às despesas que têm com a criação de novos espaços de cidadão. Porque este valor de 18 milhões e 500 mil euros é para as câmaras municipais ou para os municípios criarem novas lojas de cidadão. O ano passado era 6 milhões, este ano passou por 8 milhões e meio. A questão é que nós temos custos com mobiliário dos próprios espaços de cidadão, nós temos custos com o pessoal, com a formação de pessoal, com o pessoal que afetamos ao espaço cidadão, depois com a internet, o pagamento de internet nós temos que pagar, tem que ter uma linha dedicada e nós temos que ir pagar, nem sequer é a linha que nós utilizamos, tem uma linha própria dedicada só ao espaço cidadão, e depois o que temos é umas taxas que são de miséria. Trabalhamos um mês ou um ano para receber 500 ou 600 euros de taxas cobradas durante o trabalho que se faz no ano. E essa é a única receita que temos no espaço cidadão. O espaço cidadão é implementado para estar ao serviço da população, para prestar ali um bom trabalho que presta bom trabalho às pessoas. Mas também tem que haver algum reconhecimento da parte do Governo, porque ao fim e ao cabo vamos tirar, estamos a assumir um serviço que para nós é imprescindível e para as populações exatamente a mesma coisa, mas que depois encarece brutalmente aquilo que é o nosso orçamento, que nos ultrapassa por vezes os valores que nós temos mais ou menos previstos para os custos para o espaço cidadão. Falou sobre o IMI. O IMI rústico, sim, foi um passo que se deu 100%, mas as receitas que temos de IMI rústico são diminutas. E apesar de haver alguma atualização com o cadastro, o registro do cadastro, através do BUP, que fez um trabalho extraordinário também, mas mesmo assim isso ainda não se refletiu nos impostos que chegam à freguesia através do IMI rústico. A questão do IMI urbano, não houve nenhum estudo, que a ANAF não fez nenhum estudo para chegar a esta proposta. Vamos ser claros e dizer que não fizemos nenhum estudo. O que fizemos foi aperceber-nos de que o 1% que nos é transmitido é muito pouco para aquilo que são tudo o que nós fazemos no meio público, vamos lá, onde se inserem esses prédios urbanos. E é sobre isso que eu queria dizer que estabelecemos esta proposta de 3% para negociar com o Governo. É uma proposta para negociar. E não me parece com isso que se possa encarecer, ou esta proposta vá não ao encontro de manter o IMI urbano como está neste momento nos municípios, com a sua taxa aprovada, e não haverá crescimento sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado. Em nome do Partido Comunista Português, gostava de apresentar os cumprimentos à ANAFRA e aos seus dirigentes, por cujo trabalho temos grande apreço. Cumprimento especialmente pelas contribuições no parecer sobre a proposta de orçamento do Estado, que aqui está em apreço e que certamente muito nos ajudarão nas nossas tarefas e nas nossas responsabilidades. Eu gostaria de colocar algumas questões, começando por esta que me parece sensível. A ANAFRA tem colocado a questão da necessidade de acesso ao crédito pelas freguesias, no sentido de poderem contrair empréstimos para além dos limites previstos no artigo 55 do regime financeiro das autarquias locais e, seguramente, para acorrer às suas necessidades. Como sabem, é uma proteção justa que o PCP acompanha. Em todo o caso, seria útil que neste encontro a ANAFRA desenvolvesse um pouco mais o tema, desde logo explicando os constrangimentos e as consequências que se colocam às atividades, às iniciativas e às necessidades das freguesias. E também que proposta concreta é que a ANAFRA tem para ultrapassar de uma vez por todas este problema. Sobre a vinculação dos trabalhadores contratados a termo que a ANAFRA aqui traz e que é uma questão importante, porque continua a ser um problema significativo, na medida do possível, que dados é que a ANAFRA pode partilhar connosco para termos uma caracterização o mais rigorosa possível da situação que subsiste. Outro tema importante são os recursos financeiros, evidentemente necessários no pós-reposição das freguesias. E a pergunta é se a ANAFRA considera suficiente a previsível repartição das verbas pelas freguesias a restaurar, ou se, pelo contrário, considera que é necessário reforçá-las, portanto, para além dessas verbas, através de uma majoração a consagrar no orçamento do Estado. Eu gostaria de assinalar que o PCP tem uma proposta precisamente no sentido da atribuição de uma dotação adicional. E, portanto, quais são as perspectivas da ANAFRA em relação a este problema? Já agora, salientar que sobre o processo de reposição das freguesias, o PCP se tem empenhado nele desde há muito e que nele continua empenhado, esperando que em breve chegue a bom termo com a devolução das freguesias de acordo com a vontade e com das populações e dos eleitos locais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Jorge Veloso, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. A necessidade de acesso ao crédito ele está bem explícito no nosso parecer e prende-se com a possibilidade, que também queremos que seja uma certeza, do acesso aos fundos comunitários a partir de 2025. Como sabe, isso implica para as freguesias ter capacidade financeira para poder também apresentar as suas candidaturas, não com projetos, com a própria percentagem que a freguesia tem que ser, com a entidade promotora tem que ser autossuficiente para tal, e isso é uma necessidade que temos de acesso ao crédito, que neste momento que é muito difícil de executar neste momento, uma vez que se pedirmos esse acesso ao crédito em junho ou julho, temos que liquidar até dezembro, estando um tempo muito diminuto para tal. E a nossa proposta de ele ser alongado para o final do mandato, até ao final do mandato, será com certeza uma medida com qualidade e que nos permite fazer essas candidaturas mais desafogadamente. Sobre o PREVPAP, nós entendemos e chega-nos isso, que há ainda muita freguesia que não tem os seus quadros de pessoal devidamente organizados e não tem sequer um técnico superior, não tem pessoas capazes e qualificadas para trabalhar.
na sua gestão autárquica, que hoje é muito importante. Hoje são-nos solicitados mapas mensais, mapas anuais, mapas semestrais, trimestrais, que temos que mandar para o Tribunal de Contas, para a ADGAL, para muito lado. E, por vezes, há freguesias, não é o próprio eleito que tem que fazer isso, tem que haver capacidade financeira nas freguesias que possa levar a que se consiga a admissão de profissionais qualificados para tal. Assim, o PREVPAP podia dar aqui uma ajuda muito importante neste programa de estágios, era muito importante para as freguesias. Finalmente, nós não como é que é dizer, esta questão das novas freguesias a serem criadas, esperamos bem que sim, que sejam criadas a tempo do próximo ato eleitoral autárquico, nós ainda não decidimos como apresentar essa questão ao próprio Governo. Entendemos que durante este tempo de especialidade faremos chegar ainda ao Governo, com certeza, depois de um estudo que teremos que fazer rapidamente e fazê-lo durante este mês, apresentar essa nossa posição, porque me parece que é importante a sua pergunta e pertinente, porque setembro de 2025 é já aí e nós temos necessidade de o fazer e saber com que meios o podemos fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Filipa Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada também à ANAFRE. O LIVRE reconhece o papel fundamental das freguesias como o patamar mais próximo entre o poder local e os cidadãos. É com preocupação que observamos as dificuldades expressas pela ANAFRE relativamente à proposta do Orçamento do Estado para 2025 e que notamos que o aumento da subvenção geral para as freguesias é de apenas 13,5%, inferior ao aumento do ano anterior. Por isso, gostaríamos de abordar a questão do Fundo de Financiamento das Freguesias. Apesar do aumento nominal de 47,1 milhões de euros face a 2024, compreendemos que este crescimento de 4,5% é considerado insuficiente pela ANAFRE, especialmente quando comparado com o aumento de 7,8% do ano anterior. Pergunto como pretende a ANAFRE lidar com este desafio financeiro, considerando as crescentes responsabilidades e competências das freguesias. Em segundo lugar, o LIVRE está particularmente interessado na implementação dos autos de transferência de recursos. A ANAFRE propõe que estes sejam implementados em todas as autarquias portuguesas até ao final de 2025. Eu pergunto que obstáculos antecipam, já sei que respondeu de alguma forma a esta questão, mas que obstáculos antecipam neste processo e como podemos, enquanto legisladores, facilitar esta transição. Em terceiro lugar, gostaríamos de abordar a questão da desagregação de freguesias. Compreendemos que existem cerca de 180 processos pendentes no Parlamento. Qual é a posição da ANAFRE sobre a urgência destes processos, especialmente considerando as próximas eleições autárquicas? Por fim, o LIVRE está empenhado em promover políticas que fortaleçam a coesão territorial e social. Neste contexto, como vê a ANAFRE o papel das freguesias na implementação de políticas de sustentabilidade ambiental e inclusão social a nível local? O LIVRE acredita que um poder local forte é essencial para uma democracia sólida e para o desenvolvimento sustentável do país. Estamos aqui também para ouvir as vossas preocupações e propostas e já tomamos nota de algumas, com o objetivo de trabalhar em conjunto para fortalecer o papel das freguesias em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Claro que nós já fizemos alusão a este crescimento de 13,5%. Este 13,5% não é um crescimento do Fundo de Financiamento de Freguesias, mas sim do Fundo de Financiamento de Freguesias mais o adicional. A nossa grande preocupação é sempre uma, e é direcionada para o futuro. E o futuro é já em 2025, com a revisão da Lei das Finanças Locais. E sobre o valor, ou sobre o montante que será avaliado através da Lei das Finanças Locais, será unicamente o valor do Fundo de Financiamento de Freguesias, que unicamente cresceu, como disse, 4,5%. É um desafio financeiro que se coloca às freguesias e à sua gestão autárquica, não há dúvida disso. Por vários setores,
várias dimensões, mas principalmente com aquilo que as freguesias irão enfrentar, com custos de pessoal, com o crescimento justo, que nós entendemos que é justo, mas para o qual não temos a compensação através da equivalente transferência financeira. E as freguesias vão ter, com certeza, obstáculos, também já o têm nesse aspecto, mas vão ter também naquela questão que falou sobre a autotransferência de competências. Os obstáculos principais são os senhores Presidentes de Câmara que não querem e não reconhecem nas freguesias competências para tal. E que é um erro, porque os Presidentes de Câmara sabem que trabalham com as freguesias e trabalham já há bastante tempo. E sempre delegaram competências nessas freguesias. Pelo menos que tentem transferir para as freguesias aquilo que anteriormente delegavam e que agora ainda querem delegar, quando a lei é bastante clara. Eu, para mim, só vejo uma solução para isto. É obrigar os municípios a cumprirem a lei, já que não querem cumprir livremente, vamos lá, e através de negociação. Sobre a reforma de freguesias, é um passo que está a ser dado. Nós, como disse há pouquinho, e a ANAF não vai dizer que concorda com esta agregação ou com esta desagregação, não vai dizer isso, pôs as freguesias completamente à vontade para apresentarem os seus projetos de lei, os seus processos. O que a ANAF diz é que também em 2013 estas freguesias que hoje estão a pedir a desagregação já existiam e trabalhavam com maior ou menor qualidade, não sei, mas trabalhavam e, portanto, estavam mais perto das populações. Este é um objetivo. Olha, repara, eu dou só um exemplo para terminar. Alcácer de Sal tinha 4 freguesias, foi criada uma única, com uma área que é maior que a Ilha da Madeira. Como é que é possível alguém deslocar-se 30 km para ir pedir um simples atestado de vida ou reconhecer uma assinatura ou algo? Não pode fazê-lo. Portanto, há aqui várias situações. Eu gostaria de terminar, mas já não tenho tempo. Fica bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, faz favor, com uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os representantes da ANAF, queria cumprimentá-los, agradecer pelo parecer e pela exposição que já aqui fizeram. Sinceramente, não tenho mais questões do que aquelas que foram colocadas. Registamos, obviamente, os diferentes tipos de preocupações que aqui expressaram, as de âmbito financeiro, desde logo, e obviamente no quadro do orçamento são as primeiras. Depois, aquelas que ainda agora o Sr. Presidente se referia, que têm a ver com transferência de competências e com aquilo que é o quadro de competências a decidir entre as câmaras e as freguesias e na assimetria que existe em função daquilo que é a forma como cada município encara essa matéria. E isso, de facto, parece-nos um problema porque não deve haver essa assimetria. A Constituição define quais são os tipos de autarquias que existem e não pode haver depois, em função daquilo que é a vontade do município ou muitas vezes do próprio Sr. Presidente de Câmara, situações completamente assimétricas, muitas vezes ao lado uma da outra, em que uma freguesia tem, porque é de um município, determinado tipo de competências que lhe estão atribuídas e outro ao lado porque o município interpreta de maneira diferente, não os tem. E os cidadãos não percebem nem podem perceber, porque obviamente têm direito ao mesmo tipo de proximidade e ao mesmo tipo de políticas e, portanto, se quiser falar um pouco mais disso, parece-nos importante esta questão da assimetria e de não poder haver diferença de tratamento dos cidadãos em função da vontade do município ou da interpretação do Sr. Presidente de Câmara. E depois também o processo de desagregação. A ANAF tem tido esse papel, como ainda agora reforçou, de não intervir diretamente nos processos. Há uma questão que nos preocupa, que tem a ver com a proximidade do ato eleitoral. E, portanto, a pergunta que eu faço é, relativamente àquilo que está previsto, se a ANAFRE confia que ainda é possível e até quando, aí colocava mesmo uma questão, qual é que acha que é o limite para nós podermos fazer a desagregação, para poderem entrar em funções, as entidades têm que entrar e para preparar o processo eleitoral já com as novas freguesias, porque isto tem consequências. Desde logo, mesmo nos equilíbrios políticos, tem consequências, por exemplo, nas Assembleias Municipais e com os equilíbrios de poder nas Assembleias Municipais. Há várias questões que, em clima pré-eleitoral, podem condicionar e, portanto, perguntava-lhe sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Claro que falou aqui sobre o Fundo de Financiamento, transferência de competências, isso eu já fui abordando esses temas e penso que não iria falar sobre isso. Agora, sobre a questão das assimetrias entre municípios, elas são claras, existem e só prejudicam as populações. Eu não tenho dúvida nenhuma que havendo as assimetrias, as populações são tremendamente prejudicadas porque até no próprio município há por vezes de transferência de competências para umas freguesias e não há para outras. E isso ainda provoca mais essa assimetria, porque é no próprio município, elas existem. Portanto, e é isso que nós combatemos e tentamos através da negociação com as câmaras municipais e incentivamos os nossos associados para não deixarem passar essas questões, como, por exemplo, a atualização anual, que é importante que se faça dos valores que são transferidos. A desagregação de freguesias está a decorrer. Nós pensamos que, por aquilo que nos é apresentado, em janeiro será resolvida a questão. Portanto, serão votados aqui no plenário esses projetos de lei e pensamos que de janeiro até setembro, ficamos com 8 meses, que é um período, aliás, temos que ter no mínimo 6 meses, não podendo haver alteração em 6 meses, mas de janeiro até finais de março, acho que com certeza conseguimos fazer com que esse processo possa estar a tempo do ato eleitoral próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar a nossa segunda ronda. Temos 3 inscrições, o tempo acumula, portanto terá 6 minutos no final para responder. Pode dividir com o seu colega. Tá bem, muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Euridice Pereira, faz favor. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento à ANAFRE. E queria aproveitar estes 2 minutos para podermos falar de um tema que já trouxe aqui na intervenção inicial e que tem a ver com a descentralização de competências dos municípios para as freguesias. Como referiu, e bem, há de facto 1130 freguesias que ainda não receberam competências, pertencentes a 114 municípios. E, portanto, é particularmente importante nós percebermos as razões que a ANAFRE possa ter identificado, que acredito que as identificou, para que, e quais são as circunstâncias que levam a que ainda não se tenha completado todo o processo. Até porque a lei, como sabem, prevê que os municípios possam manter no seu âmbito de intervenção parte ou todas as competências assinaladas como transferidas para as freguesias, mas mediante determinados pressupostos e com deliberação da Câmara, deliberação da Assembleia Municipal, com pareceres das juntas de freguesia que não são vinculativos e a primeira pergunta que eu faço é se têm conhecimento que algum dos municípios fez esta deliberação, se alguma Assembleia Municipal se pronunciou no sentido de ficar em parte ou no todo com as competências que o Decreto-Lei 57 de 2019 define. Também não é menos verdade que as próprias juntas de freguesia, não havendo impulso por parte do município, podem elas tomar a iniciativa. Portanto, eu gostava de saber se conhecem juntas de freguesias que o tenham feito. E mesmo para terminar, era também importante perceber se é importante para a ANAFRE a existência de valores padrão que sejam transversais a todas as autarquias de freguesia, no sentido de poderem ser mais justos os protocolos, aliás, os autos de transferência das competências dos municípios para as freguesias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, Diretores da ANAFRE,
O Partido Chega, no Grupo de Trabalho para a Desagregação de Freguesias, até ao contrário da sua linha contra o despesismo, tem tido uma presença construtiva e determinada na viabilização do cumprimento da lei perante a vontade democrática dos fregueses, que apresentaram manifesta vontade para desagregar. O que é certo é que o Governo ignorou, porque eu não vi nenhuma rúbrica a contemplar este aumento de despesa no Orçamento de Estado. O Partido Socialista, com a sua maioria, numa manobra de charme, fez aprovar uma lei a martelo que os senhores bem conhecem, mas pouco andamento depois deu. Se me permitem, os seus presidentes e diretores e freguesia também têm que assumir e contribuir com as vossas responsabilidades. Queremos que a ANAFRE compreenda que em 7 meses a especificidade e delicadeza que é legislar em cima do joelho, isto porque, tal como nós, nos casamentos, as pessoas rebelam-se nos divórcios. Legislar como constituir as comissões instaladoras para dividir funcionários, tratores, carrinhas, enxadas, tenho quase a certeza que nos acompanham que os processos enviados há 3, 4 anos, à data, com incêndios, novos investimentos e PRR, são outra realidade, que é imperativo o devido sentido de responsabilidade. Para terminar, quero enaltecer a vossa coerência perspicaz espelhada no vosso parecer ao Orçamento de Estado e cito, principalmente pelo facto das nossas propostas apresentadas atempadamente não terem sido contempladas, entenda a ANAFRE que a proposta de lei do Orçamento de Estado não colhe a nossa posição favorável. Afinal, e mas que bem, assim se defendem os fregueses e portugueses. Afinal, não é só o Chega, que representa 1.200.000 portugueses, está contra o Orçamento de Estado. As freguesias, o real poder local, também não deram parecer favorável ao orçamento. Muitos parabéns, ao contrário da Associação Nacional de Municípios, que se calou a tudo. Muitos parabéns, tenho dito. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a ANAFRE. Nós chegamos a 2024 e em véspera de eleições autárquicas tentamos resolver na Assembleia da República aquela que ficou conhecida como a Lei Relvas e uma imposição que a Troika trouxe para Portugal. Nesta questão da desagregação, e obviamente a responsabilidade da desagregação passa pela Assembleia da República, mas existem questões que só quem conhece o terreno é que poderá fazer um enquadramento, até para não existir estas assimetrias que já foram faladas aqui hoje. Quando estamos a falar da desagregação, nós temos agregado, passa a expressão, às juntas de freguesia, delegações de competências passadas pelas câmaras municipais, protocolos de colaboração, contratos interadministrativos e, em alguns casos, a transferência pagos pelas autarquias, pelas câmaras municipais e transferidos para as juntas de freguesia bens. Nomeadamente, eu recordo-me num caso em concreto, no município onde eu sou vereador, da aquisição de carrinhas para passar para as juntas de freguesia, neste caso para as uniões de freguesia, e delegar a competência de a recolha de monos. Ora, aquilo que gostava de vos perguntar é, nós estamos numa fase em que é importante perceber se as freguesias estão preparadas e como é que a Associação Nacional de Freguesias vê se as freguesias estão preparadas para fazer esta desagregação e, para além das questões que foram os bens materiais que foram transferidos, nós temos questões de imóveis, porque os NIFs terão que ser constituídos para a desagregação das freguesias, estaremos a falar de novos NIFs, temos as situações de trabalhadores e resolver as situações de trabalhadores, os mapas financeiros que neste momento foram colocados para a viabilidade das futuras freguesias indicam se as freguesias têm ou não têm viabilidade financeira, mas os senhores que conhecem o terreno sentem que esta complicação criada pelo poder central tem consequências financeiras que deveria ter sido calculado pelo próprio Orçamento de Estado numa responsabilização do Governo por aquilo que traz, desde a Lei da Relvas e desde a imposição da Troika. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por uma última intervenção, estava aqui a inscrição, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a ANAFRE e agradeço a análise aprofundada que realizaram do Orçamento de Estado, com especial foco, que não poderia deixar de ser, nas necessidades das nossas freguesias. E não podia deixar de abordar a questão da escassez de pessoal, especialmente nas freguesias do interior, que a ANAFRE propõe solucionar ou mitigar com a criação de um regime simplificado de recrutamento.
Entendo que a burocracia e os custos atuais de processos de contratação pesam muito sobre as freguesias, muitas das quais enfrentam também limitações orçamentais significativas. Pedia-vos que nos pudessem detalhar melhor como poderia funcionar esse regime simplificado, por exemplo, como se consideram que seria mais eficaz um modelo de contratação direta, adaptado às necessidades específicas das freguesias, ou algo semelhante ao programa de estágio da Administração Central, mas ajustado à realidade local. E para além da escassez de pessoal, que outras limitações enfrentam as freguesias do interior e que forma seria possível contribuir para amenizar estas dificuldades? Outra questão que vos queria colocar, e já foi aqui abordada, prende-se com os passos de cidadão, que desde 2019 muitas freguesias assumiram e que têm representado um papel essencial no acesso à administração pública, especialmente em áreas mais afastadas dos centros urbanos, mas que enfrentam dificuldades financeiras para garantir a manutenção e expansão desses serviços. A ANAF vem sugerir um aumento para 50% das taxas cobradas pelas freguesias por estes serviços, o que representa um incremento bastante expressivo. O que eu gostaria de perceber é se, na vossa opinião, este valor é totalmente imprescindível para garantir a sustentabilidade destes espaços, ou se poderão existir outras medidas mitigadoras de apoios adicionais e que medidas seriam, de forma a garantir, suprir esta falta de financiamento adequado e, naturalmente, a qualidade e continuidade destes serviços que têm um papel tão importante nas nossas comunidades locais. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Temos 8 minutos para responder aos senhores deputados. Irei dar a palavra ao Sr. Luís Correia, que é vogal do Conselho Diretivo, que vai dividir os 8 minutos com o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Sr. Jorge Amador. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu farei uma breve intervenção e algumas questões serão respondidas pelo meu colega Jorge Amador. Deixar aqui duas notas. É um grande sentido de responsabilidade que a ANAF se apresentou aqui hoje. Bem sabemos que em 8 meses não haveria muito para poder alterar, mas ainda assim não chegamos a um bom porto daquilo que foram as nossas propostas, de todo. A 3 de novembro de 2023, outra comissão, outros membros aqui estavam sentados deste lado da Assembleia e, precisamente, verificámos discursos dispares. Acho e entendemos que este parecer não favorável, e como o Sr. Presidente já referenciou, refere-se a 90 e muitos % daquilo que foram as nossas propostas que não foram atendidas. Dar aqui duas notas, porque se discutiu hoje muito coesão territorial, e a coesão territorial só vem, e necessariamente temos que falar de juntas de freguesia. E quando falamos de juntas de freguesia, estamos a falar de tudo aquilo que tivemos aqui a discutir hoje, nomeadamente aquilo que é a reestruturação da receita. Nós não pedimos e não solicitamos ao Governo um aumento de taxas para aquilo que é a nossa receita. Nós requeremos exatamente uma reestruturação daquilo que são as receitas e isso refere-se inclusivamente até ao que ainda agora foi referido pela Sra. Deputada do Partido Socialista do Espaço Cidadão. Nós não requeremos 20% de aumento para aquilo que é o custo ao cidadão, nós queremos 20% daquilo que é um aumento da receita que o Estado nos retira nos 50% que leva. Portanto, há aqui alguma reestruturação desta receita. E gostaria, por final, de só destacar aqui duas áreas que foram abordadas, mas muito ao leve, que é o artigo 114 sobre o aumento da margem de endividamento e o artigo 153 relativo à preferência de imóveis a autarquias locais. E deixava também um apelo, e este sim, que houvesse a concretização de um código autárquico que compila inúmera legislação que indireta e indiretamente diz respeito às autarquias. E com isto deixo bastante tempo para o meu colega Jorge Amador, porque senão ele já me estava aqui a mandar uns pontapés, para poder dar mais algumas respostas naquilo que foi as vossas questões. Faz favor, Sr. Vice-Presidente. Senhores Presidentes das Comissões, Senhores Deputados, Comunicação Social, queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade e responder já a duas questões essenciais. Desagregação de freguesias. Nós aguardamos que a ANAF seja ouvida. Portanto, fica aqui o apelo para a Comissão de Poder Local não se esquecer. Antes que o processo vá para a votação em janeiro, nós queremos ser ouvidos sobre todos estes aspectos que foram aqui colocados. Segunda questão, a senhora deputada do Partido Socialista que colocou aqui a informação relativamente ao processo de centralização, que faltam 1.130 freguesias. Não faltam, porque não podemos incluir aqui os Açores e a Madeira, porque têm legislação específica, têm autonomia que nós conhecemos e respeitamos, e depois ainda porque nem todas as freguesias, nem todos os municípios demonstraram interesse de aderir a este processo. De qualquer das formas,
parece-nos inevitável que é preciso partir a corda, porque isto é uma luta de David contra Golias. Nós somos as freguesias, eles são os municípios, eles têm a faca e o queijo na mão e depois nas assembleias municipais eles têm maioria, não somos nós. Portanto, salvo raras exceções, estou a lembrar-me de Barcelos, tudo o resto não é assim. Portanto, fica também esta nota. Relativamente ao Orçamento de Estado, nós podíamos dizer que este Orçamento de Estado, para nós, deixa-nos muito a desejar. Porquê? Desde logo porque o Congresso da ANAF, realizado em janeiro, mereceu um amplo registro de participação do Governo, na altura outro Governo, e também dos seus deputados. Mas depois nós viemos aqui apresentar as conclusões do Congresso, num processo de maio e junho, apresentámos ao Sr. Ministro da Tutela e ao Sr. Secretário de Estado no dia 7 de maio, a 27 de setembro fizemos o mesmo, reafirmamos. E o que constatamos é que o que está no orçamento não corresponde às conclusões do Congresso da ANAF. E não é 90%, como dizia o Luís, é 96%. Ou seja, todas as propostas que fazemos são colocadas na sexta repartição. Todos sabemos onde é que fica a sexta repartição. Portanto, não concordamos. A questão dos 3 Fs, convém sermos bastante corretos e dizer assim, os 3 Fs não sofrem nenhuma alteração substantiva. O que sofre uma alteração substantiva é o artigo 8º. Porquê? Porque é o remanescente. E é no remanescente que é feita a engenharia técnica ou financeira, e eu acrescento, e política, que nós já denunciámos no orçamento anterior. Isso não pode ser. E o Governo pode dizer assim, mas só agora é que dizem isso. Não é verdade. Nós dissemos isto ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado em maio e em setembro deste ano. E queríamos isto alterado. Até porque no início deste processo remanescente, os valores não eram distribuídos desta forma. Os critérios era uma parte do valor era maior para as freguesias de baixa densidade e uma parte diferente para as freguesias do interior, da qual eu faço parte. Portanto, muito à vontade relativamente a isso. Eleitos locais. Caros amigos, senhores deputados, só dizer que não vimos aqui consagrado nenhuma possibilidade de resolver o problema das senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia, que, reparem, ganham 13 euros para ir às Assembleias de Freguesia. Em muitas das uniões não ganham para o gasóleo que pagam para ir às reuniões. Isto não é admissível num Portugal onde se respeita o poder local. A questão do IVA, atenção, que nós chamamos a atenção, que queremos ter acesso a um regime igual àquele que as associações têm hoje para a aquisição de viaturas e que nenhum governo e ninguém das finanças ouviu esta opinião da ANAF até hoje. Desagregação de freguesias. A ANAF tem uma posição muito clara sobre isso. E a ANAF teve a postura muito responsável. A ANAF não se meteu em nenhum processo. A ANAF deu a possibilidade às populações, aos seus órgãos eleitos, de resolver este problema. E o que é que verificamos? Verificamos que o processo andou aqui, porque eu sou daquela zona junto ao mar, tipo caranguejo, e às vezes até andou para trás, quando não podia acontecer assim. Isso não é respeitar a vontade das populações. Então os mesmos que deram cabo de 1.170 freguesias têm problema hoje em criar 300. O que é isto? Então, na altura havia democracia, era o Parlamento que decidiu, e agora não há democracia na mesma, não. Nós queremos que a desagregação avance, que seja implementada, que seja respeitada e que seja a tempo das eleições autárquicas. Portugal tem uma das melhores experiências do poder local da Europa, chama-se freguesia. É preciso que desta reunião de hoje haja aqui uma expectativa, e nós vamos com essa expectativa, com tantas questões que nos foram colocadas, que os senhores deputados façam o seu trabalho de casa, permitam falar assim. Porque é preciso dar resposta e dar muitas respostas às questões que a Associação Nacional de Freguesias colocou hoje. O nosso parecer pode mudar. Esperamos pela vossa atuação, pelas vossas propostas e, acima de tudo, pelas conclusões positivas dessas propostas. Obrigado. Muito obrigado. Damos por concluída a nossa audição. Agradecer a presença da ANAF, dos seus responsáveis, agradecer todo o trabalho que fazem pelas vossas freguesias, pelos vossos fregueses, sobretudo o trabalho que fazem por Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.